Fala galera, boa tarde, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à nossa quinta live aqui pela Animact. É um prazer poder receber vocês aqui mais uma vez. Na nossa live de hoje eu vou falar sobre como desenhar e intervalar mãos em animação de qualidade. Para quem dirige animação, para quem supervisiona animação, sabe que é muito comum a gente ter problemas com a nossa equipe justamente com os desenhos das expressões de mãos. Mão é uma coisa que, de modo geral, muitos animadores têm dificuldade para desenhar, para trabalhar boas expressões, para desenhar nos ângulos adequados, de acordo com a perspectiva. Eu achei que, de repente, seria proveitoso para vocês se eu já trouxesse logo aqui nas nossas primeiras lives esse assunto, para, de repente, quem sabe, alguns de vocês já consigam, depois dessa live, começar a dar uma destravada, né, nessa questão aí do desenho das mãos. Na nossa live de hoje, a gente vai trazer aqui pelo menos 3 aspectos que eu considero importantes para que você consiga fazer bons desenhos de mãos. Um deles está relacionado com a expressão de mãos. Então, o que é, como trabalhar as expressões de mãos. O outro com os ângulos diferentes de mãos. O que são esses ângulos? O que é isso? E por último, como a gente trabalha com animação, como intervalar a mão. Parece ser simples, né? Quando você fala de intervalo de mãos, mas a maioria da galera assim, que eu conheço, que ainda não alcançaram aí a maestria na animação, costuma ter dificuldade para intervalar mãos. E realmente mãos, não vou falar para vocês que é difícil, mas exige técnica. E para quem me conhece sabe que eu sou muito a favor de macetes. Quando a gente fala macete, no fundo a gente está falando de técnica, né? A gente está falando de maneiras de se resolver problemas, né? Então, o que a técnica traz para a gente de proveitoso? A trajetória para a gente alcançar os nossos objetivos. Essa trajetória é técnica, né? A metodologia, o método, ele está mais relacionado com o objetivo. O método, ele traz o objetivo. A técnica mostra o caminho para se alcançar o objetivo, né? Então, por isso que normalmente a gente trabalha com essa ideia de metodologia e técnica juntas, né? As duas andam juntas. Um tem a ver com o propósito, o outro tem a ver com a trajetória até alcançar esse propósito, né? Tudo que você precisa de equipamento, de recursos, de entendimento para conseguir alcançar o seu objetivo. Se vocês tiverem isso em mente quando vocês estiverem estudando, vai facilitar muita coisa. Porque eu posso garantir uma coisa para vocês, gente. Tudo na vida tem macete. Tudo. Ou seja, tudo na vida tem técnica, né? Então, para tudo na vida existem os caminhos mais... Porque quando a gente fala de técnica, de repente a gente está falando que existem várias técnicas, às vezes, para fazer a mesma coisa. Só que existem as técnicas que talvez te conduzam pelo caminho mais longo e existem as outras que te conduzem, talvez, pelos caminhos mais rápidos. Então, para quem me conhece, sabe que eu sou sempre a favor do caminho mais curto. Eu sou a favor do caminho o mais direto possível, que traga bons resultados, obviamente. Né? Não um caminho curto no sentido da preguiça, de fazer algo de qualquer jeito. Então, na nossa live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para quem que a nossa live ela serve? Né? Quem vai se beneficiar da live de hoje? Naturalmente que animadores que têm dificuldade para desenhar mãos, desenhistas que têm dificuldades para desenhar mãos. Quando a gente fala de desenhista, aí se engloba também a galera que gosta de fazer ilustração, a galera que trabalha com storyboard também, a galera que trabalha com quadrinhos, tudo isso se engloba, né, dentro do campo ali dos desenhistas, né? Então, se você tem dificuldade para desenhar a mão, então a live de hoje ela foi feita para você. Bom, vamos começar então, gente. Eu vou fazer o seguinte, hoje a nossa live eu vou começar um pouquinho diferente hoje. Eu vou primeiramente trazer aqui para vocês trechinhos da animação de 3 personagens que eu gosto muito, que eu acho muito legal. Inclusive eu trouxe aqui uns trechinhos que eu nem diria que representam as cenas que eu mais gosto, que eu gostaria que vocês vissem desses personagens, mas já vai dar para a gente conversar sobre o assunto da live de hoje. Como o assunto hoje da live, a gente está falando de mãos para animação, eu gostaria que vocês observassem o act desses personagens, prestando atenção também nas mãos, para a gente já dar continuidade aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiramente essa aqui mesmo do Cusco, tá? Essa animaçãozinha aqui do Cusco. Não! Você cortou minha onda! Desculpe, mas cortou a onda do imperador. Trechinho curto, né? Vou voltar de novo aqui um pouquinho. Não!
Você cortou minha onda. Desculpe, mas cortou a onda do imperador. Vocês se atentaram que o personagem ficou bravo e tal, aí cruzou os braços. E mesmo com o braço cruzado, a mão dele ainda continua tendo expressão? Olha bem. Não sei se vocês notaram isso. Mas cortou a onda. Para a quadra. Olha lá as mãos, os dedos se mexendo. Tá vendo? Então, ele está com os braços cruzados e a mão continua tendo expressão. Vamos dar uma olhadinha numa outra cena aqui que eu separei para vocês também. Dr. Doppler, do Planeta dos Tesouros. Gosto muito desse personagem aqui. Ó, inclusive, tanto Cusco, supervisor Nick Ranieri, Dr. Doppler, supervisor Sérgio Pablos, e depois eu vou trazer um outro fera também aqui para vocês verem, tá? São personagens cujos supervisores são animadores super perfeccionistas e super cuidadosos com essa questão das mãos. Então, eu vou dar um playzinho aqui nessa sequência de animação do Doppler. If I'm an astronomer, not a doctor. I mean, I am a doctor, but I'm not that kind of doctor. I have a doctorate. It's not the same thing. You can't help people with a doctorate. You just sit there and you're useless. Repararam como as mãos do personagem são super expressivas? Ó, vou colocar o play mais uma vez aqui para vocês verem como as mãos desse personagem são super expressivas. Astronomer, not a doctor. I mean, I am a doctor, but I'm not that kind of doctor. Então esse personagem ele também tem uma expressão de mão muito boa. O Sérgio Pablos ele é muito cuidadoso com esses pequenos detalhes de expressão de mãos, com sutilezas. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Eu vou mostrar um outro aqui agora, que eu também acho muito bom. Inclusive, esse personagem aqui é o Hades, né? O Hades supervisor Nick Ranieri, o mesmo supervisor do Cusco, e dos animadores da equipe desse filme aqui era o Sérgio Pablos. Então, o Sérgio Pablos, que foi supervisor do Doppler, também estava nesse filme aqui do Hades, trabalhando nesse personagem, né? No caso o Hércules, né? O filme do Hércules, trabalhando no personagem Hades. E ele também cuidando muito bem dessa questão que eu comentei com vocês das mãos dos personagens. Então, ó, vou dar um playzinho aqui também num trecho. E reparem o Hades, tá? Que eu vou focar mais nele. Apesar do Hércules também ser muito bom, mas o Hades eu acho que vai ser igual. O certo grave é o seguinte: você desiste da sua força por 24 horas. Nas próximas 24 horas, e a Meg fica livre e é salvo do mal. A gente dança, se beija, faz um lobby, se diverte e vai pra casa feliz. Que tal? E aí as pessoas vão se machucar? Oh, quer dizer, tem uma possibilidade disso acontecer. É guerra, né? Mas fazer o quê? Afinal, o que você tem a ver com elas? A Meg, esse rostinho lindo, não é mais importante? Para! Não é? Você tem que jurar que ela não vai se machucar. Tá bom, eu concordo. Meg é salvo, senão você ganha sua força de volta, etc, etc. Letras miúdas, tá bom? Feito, aperta aqui. Cena do Sérgio Pablos, isso aqui. Letras miúdas, tá bom? Feito, aperta aqui. Eu não tenho tempo pra discutir. Eu tô com a agenda cheia. Vou viajar no carnaval. Responde logo. Olhe uma, olhe duas. Tudo bem. Já dá pra parar por aqui. Galera, deu pra sentir como que esse personagem é expressivo pra caramba. Pra mim é um dos melhores, inclusive, né? Assim, falando de atuação e que a mão tá contribuindo muito pro acting, né, do personagem. Muito rico, né, o acting do personagem. E a mão dele tá o tempo todo gesticulando e ajudando a reforçar o sentimento dele, etc. Tem mais um exemplozinho aqui agora, que é o seguinte. Eu trouxe aqui pra gente também alguns desenhos de mãos do Mute Call. Dê uma olhada aqui do lado. Eu separei aqui do lado pra gente algumas expressões de mãos do Mute Call, que eu quero trazer alguns pontos aqui pra gente já conversar sobre, tá? Ó, isso aqui são rascunhos, pra quem não sabe, o Mute Call, ele foi considerado aí o Da Vinci, né, da animação. Fez parte ali dos 9 anciãos da Disney. Eu já comentei com vocês, né, sobre ele em algumas lives passadas, né? Com certeza eu vou sempre trazer ele aqui nos assuntos, de vez em quando, trazer algum exemplo de coisas deles, porque ele é, inclusive, uma das minhas maiores fontes, né, de inspiração e de estudo também, né? Isso aqui não é rascunho, não. Bom, o que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte, olha. Estão vendo as expressões de mãos que ele está usando? Reparem que você consegue ver na mesma expressão de mão, uma mão do lado direito e uma mão do lado esquerdo. Tá vendo? Elas estão em ângulos diferentes. Uma você vê palma, a outra você vê dorso, né? Mas notem que elas são equivalentes. Olha essa aqui também, tá vendo? São mãos equivalentes, falando de expressão, né? Essa com essa, estão vendo?
E vocês vão notar que, de modo geral, isso é muito comum no trabalho do Multicol. Você vai ver as mesmas expressões de mãos sendo trabalhada para o lado direito e para o lado esquerdo, que representam ângulos diferentes, por exemplo. Entendeu? Ó, aqui, por exemplo, estão vendo? É a mesma expressão de mão. Aí vocês vão notar como que é essa expressão de mão do lado direito e como que é do lado esquerdo. Tá vendo? Então, o Multicol, ele fazia muito esse tipo de coisa. E não só ele, viu? Não só ele. Mas eu acho muito legal a maneira como ele trabalha a mão, e eu vou mostrar já já isso para vocês, tá? Mas notem mais um pouquinho nesses desenhos aqui dele. E aí vocês vão ver esse tipo de coisa, né? A maneira como ele costuma trabalhar. Notem, de modo geral, os ângulos que ele costuma trazer para as mãos dele. Vocês estão vendo que a gente consegue ver a parte da frente da mão, sabe? A parte da frente. Imagine que a mão aqui, ó, é uma caixinha de fósforo, né? A palma da mão é uma caixinha de fósforo. Imagine que isso aqui representa a parte da frente dessa caixinha de fósforo. E vocês vão perceber que nos desenhos do Multicol, de modo geral, você sempre consegue ver essa parte. Estão vendo? Essa parte da frente. Vocês sempre vão conseguir ver essa parte. Ao mesmo tempo, vocês sempre vão conseguir ver um dos lados, ou esse, ou esse. E ao mesmo tempo, vocês vão ver ou dorso ou palma. Então, de modo geral, ele costuma trabalhar com ângulos que permite que você veja mais de uma parte da mão ao mesmo tempo. Porque é muito comum, às vezes, você ver só uma parte, só palma, só dorso. É muito comum isso, né? Ou você consegue ver duas, né? Dorso em uma lateral e palma em uma lateral. Isso é o comum, que muitos desenhistas costumam fazer, porque é o mais fácil, sendo bem sincero. Mas vocês vão notar que ele não trabalha muito assim, de modo geral, ele está sempre meio que mostrando 3 partes ao mesmo tempo, por meio do ângulo que ele posa as mãos, tá? E a gente vai falar sobre isso. Bom, então é isso. Vamos lá. Na live de hoje, eu quero ver se eu consigo desenhar um pouco mais aqui com vocês, para vocês poderem entender um pouco esse assunto, tá? Bom, primeira coisa, gente, antes da gente começar aqui com o lado um pouco mais prático, eu preciso trazer para vocês o seguinte. Por que é importante a gente trabalhar as expressões de mãos? Por que é importante a gente trabalhar e a gente aprender a fazer bem feitas as expressões de mãos? Como vocês viram naqueles exemplos ali de vídeos, tanto do Hades, quanto do Cusco, quanto do Dr. Doppler, as mãos, elas fazem parte de um conjunto que a gente costuma utilizar para transmitir a expressão do personagem. Vamos compreender como expressão o sentimento que culmina no que tecnicamente a gente chama de storytelling, que é o quadro que conta a história. A mão faz parte desse conjunto, não é só o facial. Quando você fala que um personagem está pensativo, você vai ter um conjunto de expressão facial, mas de mãos também, contribuindo para que você consiga ter uma melhor leitura. Daria para fazer só com facial? Provavelmente. Mas quando você coloca a mão trabalhando junto, você provavelmente vai ter uma expressão mais rica. Você provavelmente vai ter uma expressão mais forte, né? Então, assim, a mão ela está sempre meio que junto com a ideia do facial. Tanto é que, por exemplo, uma regrinha, né, para quem trabalha cinema e teatro. No teatro, como você comunica com as pessoas que estão lá no fundo também da plateia, é muito comum que você pense em gestos mais expansivos. Então, as mãos, elas costumam ser mais expansivas. Porque você está comunicando com o cara que está lá no fundo da plateia também, e ele precisa identificar quem é que está conversando, quem é que está falando. Então, os gestos são muito maiores, são muito mais amplos. No cinema, na televisão, não. Na televisão você fecha um close no rosto, né? Você fecha a câmera no rosto do personagem. Então, você não tem mais a necessidade de fazer gestos expansivos, porque, inclusive, os braços e as mãos nem seriam enquadrados. Se eu ficar gesticulando aqui com o braço e mão fora da tela, vocês nem estão vendo o que eu estou fazendo. Então, quem filma para televisão costuma trazer as mãos mais próximas do rosto para que os gestos sejam vistos e para que a mão contribua com a expressão corporal do personagem, com um conjunto, né, de expressão corporal do personagem, que inclui o rosto, inclui o gesto, né, a linha de ação corporal do personagem, mas as mãos junto. Perceberam? Dada a importância da mão dentro do conjunto de expressões, logo, a gente sim precisa dominar, nós precisamos dominar a habilidade de desenhar boas mãos,
de desenhar boas expressões de mãos e em ângulos diferentes também. Falando sobre ângulos, expressão deu para entender a ideia, né? A importância da expressão, por isso que a gente precisa se aprofundar nisso, desenvolver essa habilidade. Agora, falando sobre ângulos diferentes. É importante mesmo saber desenhar mãos em ângulos diferentes? Galera, é fundamental. Se você aprender a desenhar sua mão assim, sabe, bem frontal, várias expressões, mas não souber desenhar essas expressões em outros ângulos, vai ter pouco valor. Não vou falar que não vai ter nenhum valor, porque tem valor. Porque toda vez que o teu personagem estiver numa posição em que o ângulo permita esse desenho de mão que você fez, beleza, vai funcionar. Mas quando o personagem começa a trabalhar com expressões com ângulos diferentes, se você não dominar técnicas, né, para colocar esse desenho em outros ângulos, você já vai ter problemas. E aí, nesse quesito, para quem trabalha com série de televisão, quem faz animação 3D, isso aí não vai ser um problemaço, tá? Porque na animação 3D, assim como para quem trabalha também com cutout, né, é muito comum que numa fase de pré-produção o pessoal elabore algumas expressões de mãos e vai ficar na biblioteca. É muito comum isso. E durante a animação o cara vai pegar uma daquelas expressões que já estão pré-configuradas e às vezes ele dá uma mesclada em uma com outra para chegar numa nova. Então, isso é muito comum no 3D. Então o cara do 3D vai passar um pouco menos de perrengue, né? No 2D tradicional nem se fala, né? Porque o cara tem que desenhar, ou sabe desenhar ou não sabe, não tem conversa. Mas na animação cutout, é comum também que o animador cutout ele receba uma library de desenhos de mãos. Muito comum. Só que no cutout, o que acontece, e aí eu vou falar pela minha experiência de vários anos, né? Mais de uma década trabalhando com essa técnica, é muito comum que na maioria das produções que eu participei, dos estúdios que eu trabalhei, mesmo tendo muito desenho na library, é muito comum que falte ângulos diferentes. Porque quem cria a library, ela está pensando só na expressão. E aí ela pensa na expressão normalmente de uma mão numa posição muito frontal, ou é dorso ou é palma. E aí, com base nisso, o cara faz a mão apontando, a mão fechada, a mão aberta, a mão isso, a mão aquilo e vai. Dorso e palma. Só que quando esse cara vai encaixar essas mãos na animação, o animador vai pegar esse banco e vai encaixar na animação dele, não funciona. Galera, esse é um dos maiores problemas para quem faz animação cutout. Não vai funcionar bem. E aí o animador ele fica forçando uma barra, porque ele tem dificuldade para desenhar mãos. Ele fica forçando uma barra para fazer com que aquela mão que está lá naquela vista, né, bem frontal, agora se encaixe num ângulo, às vezes, em escurso. Uma perspectiva. Aí o personagem, olha, repare meu corpo. Eu estou 3/4 de frente virado para a câmera. Uma das minhas mãos vai aparecer mais lateralizada, né? De lado aqui. Então, essa daqui, a library vai funcionar, mas essa aqui não. Essa aqui já aparece no ângulo, estão vendo? Que não é o ângulo que foi desenhado no banco. Aí se o cara encaixa uma mão do banco aqui, a mão já fica assim. E aí já não fica natural, tá? Olha a diferença desse ângulo para esse. É a mesma expressão de mão, só que mudou o ângulo. E aqui vem o estrago legal aí na mão de quem faz a animação cutout, né? Porque aí o cara fica lá usando, a library foi aprovada. Sim, aquela library foi aprovada, mas não para esse contexto. E aí o cara do cutout acha que não, se está na library eu tenho que usar. Não, não tem que usar. Se usar vai estragar a tua animação, entendeu? Então se você não quiser estragar a sua animação, é bom você aprender a desenhar outros ângulos para que você consiga fazer um trabalho de qualidade no action do seu personagem. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo do tipo de trabalho que eu costumo prestar para o mercado. Essas mãos aqui, eu desenhei para uma consultoria, que eu costumo prestar consultoria também para estúdios, pela minha experiência com cutout. De vez em quando um estúdio ou outro me chama para receber uma consultoria de pré-produção, na maioria das vezes, né? E eu costumo ali dedicar algum tempo para ensinar a galera a fazer o material que a equipe precisa para produzir com qualidade mais velocidade. Eu sempre pauto muito nisso. Qualidade mais velocidade, sempre. A gente não precisa, quando a gente fala de desenhar mãos, vamos lá. Pensem assim. Como eu disse para vocês, existem várias técnicas, né? Ou seja, vários caminhos para a gente chegar num determinado objetivo. Tem aqueles que são mais longos e tem aqueles que são atalhos. Então, por exemplo, se a gente vai seguir o caminho acadêmico para estudar mãos, é maravilhoso, mas é mais demorado, mas é maravilhoso.
Então o cara vai aprender lá a estrutura óssea primeiro, o cara vai aprender o nome de cada parte da mão, o cara vai entender como que cada músculo está interligado, como que funciona a mecânica disso, daquilo. É maravilhoso. Quantos músculos deveriam aparecer na mão se o dedo fosse musculoso, que normalmente não é, né? Mas se fosse, né? Como que você veria? Por aí vai, é lindo isso. É legal. Agora, é um caminho mais longo, demorado. Eu não estou falando que é errado, não. Quem puder estudar desse jeito, estude, que é ótimo também, tá? Só que comigo não tem isso. Comigo é macete. Então, para a gente entender macetes, aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu costumo fazer, do que eu costumava fazer quando eu estava estudando desenho, quando eu estava estudando animação. Aquelas animações ali que eu mostrei para vocês, eu estudei exaustivamente. Lá no meu início de carreira, eu estudava muito essas animações. Eu desenhava aqueles ângulos e aquelas posições de mãos. Sabe aquelas mãozinhas do meio de cola que eu mostrei para vocês? Eu desenhei muitas. Eu desenhava, copiava mesmo. O que eu comecei a aprender com a cópia? À medida que eu ia copiando e copiando, eu comecei a perceber similaridades nos desenhos deles. Apesar do personagem ser diferente, se você olhar a mão do Hades, ela tem uma ponta bem fininha, comprida, né? A mão do Cusco, o dedo do Cusco, todo quadrado, né? Bem anguloso. Aquelas outras do Myrtle ali ficam no meio do caminho, né? Entre essa do Cusco e uma mais redondinha. Aquelas do Dr. Doppler ali, do Sérgio Pablos, não é nem uma mão humana em si, né? Nem um pouco uma pata de urso, alguma coisa assim, uma coisa meio diferente, né? Só que todas elas tinham algo em comum. E copiando eu comecei a perceber a similaridade que existia entre cada uma delas. E essas similaridades estão aqui nesse material que eu estou trazendo para mostrar para vocês. Foi um material que foi criado rápido, assim como eu estou aqui numa live agora com vocês, trazendo mais coisas, esse material fazia parte de uma reunião que eu tive, onde eu sentei diretamente com o cliente e comecei a desenhar ali na frente deles. E desenhando e explicando, desenhando e explicando. Para encurtar um pouco o nosso caminho aqui na live, eu estou trazendo esse material já pronto, inclusive porque o nosso tempo voa, né? E daqui a pouco eu tenho que abrir também para perguntas e respostas aí para vocês. Mas, com base nesse material, vocês vão conseguir entender um pouco, tá? Aí eu vou deixar a parte da intervalação para a gente falar, por último, depois a gente já ter esse entendimento estrutural para se fazer mãos. Então, como eu disse, eu vou direto para o macete. Qual foi o macete que eu desenvolvi? De cara, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês observem primeiramente só essa mão azul aqui, tá? Só essa mão aqui em azul. Uma mãozinha simples que eu fiz ali, personagem com a mão fechada, né? Notem o seguinte, ó. Variação, né? Ó, mão assim e mão assim, tá? Variação. Começando com isso. Mão assim e assim. Mesmo ângulo, né? Não tô mudando o ângulo não, tá? Abri um dedo, tá? Mão fechada, abre um dedo. Olha bem as expressões, ó. E conte quantas mãos você tem. Ó, vamos contar. Vamos primeiro contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pronto, 15. A gente está falando de 15 expressões de mãos. Mas vamos entender o porquê de cada uma? Essa expressão de mão, às vezes o personagem ele quer fechar a mão aqui perto do corpo, ela é muito útil. Essa expressão de mão ela é muito útil. O personagem quer fechar a mão perto do corpo, quer pegar alguma coisa, ou só quer se retrair, sabe? Para não ficar aquela mão de quem está se defendendo, de quem vai socar alguém. É uma mão um pouco menos agressiva. É uma mão super útil. Que é comum animadores fazer, não é tão comum ilustradores e quadrinistas, por exemplo, desenhar esse tipo de mão. Mas animador usa bastante esse tipo de mão aqui. Mão clássica, né? Quando você fecha o punho mesmo para, enfim, golpear ou segurar algum objeto, é clássico isso aqui. Agora a gente começa aí para as variações, ó. É a partir de uma mão fechada que você tem uma mão apontando. É macete isso. Tem gente que primeiro aprende a desenhar uma mão fechada, aprendeu? Abre um dedo. Olha como é fácil abrir um dedo, tá vendo? Apaga um dedo. Eu fiz em cima, inclusive, dando Ctrl+C, Ctrl+V, mudando só o elemento que a gente quer mudar. Para a gente entender como que a gente sai de uma expressão de uma mão fechada e vai para uma mão apontando. Tem gente que você fala assim, faz a mão fechada. O cara vai lá, tem sua para fazer uma mão fechada. Agora faz a mão apontando. O cara vai sua de novo. Não sei como fecha os dedos. Aqui, tá fechado. Né? Quando você aponta, você também pode apontar assim, né? Você pode apontar tanto com a mão assim bem fechada, quanto assim também, né? Comum. Alguém fala assim, tal coisa daquele lado, né? Comum apontar assim também.
dois tipos de expressão de mão apontando, tá? Aqui agora eu começo a abrir o dedo. O que está envolvido nesse abrir o dedo aqui, gente, é o seguinte, ó. Mãos relaxadas. Aí uma coisa que é muito comum normalmente observar em pré-produção de série de TV, especialmente cutout. A galera só faz mão tensa, mão aberta, mão fechada, mão apontando. É sempre mão muito tensa. Nunca mãos relaxadas. Se tiver uma. Mas a verdade é que mão relaxada é o que a gente mais utiliza no acting de um personagem. Não são mãos assim. São mãos assim, não assim. Então, é importante ter mãos relaxadas no banco. Então, aqui eu estava conversando sobre isso. E quando a gente fala de mãos relaxadas, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é variação de mãos relaxadas que você pode ter no banco. Tá vendo? Eu vou falar mais sobre isso, tá? Tudo isso aqui é variação de mão relaxada, tá vendo? Junta esses dois dedos, fecha um pouquinho mais, abre um pouquinho mais e fica trabalhando com isso, sabe? Com isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os ângulos, tá? O clássico, todos os dedos juntos. Galera, observem isso aqui. Olha a facilidade para se desenhar a expressão de mão. Se você conseguir desenhar essa mão, você consegue o resto. E para desenhar essa mão não é difícil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas pense que você já desenhou essa mão aqui, ó. Agora o que acontece, ó? Deixa eu descer ela um pouquinho aqui. Desenhou essa mão, agora o que acontece? Essa mesma mão, ó, que está assim, né, meio relaxadinha, você tem ela para o lado oposto. Ela é importante, mas é uma mão tensa, tá? Mas às vezes você quer fazer alguma coisa, o personagem aponta para alguém, você vai usar aquela, e não essa aqui, né? Vai apontar assim, vai ficar duro. Se ele fizer assim, vai ficar melhor. Agora, variação, né? Ó, variação do dedão. Voltei para aquela mão de novo para poder explicar isso aqui, ó. Olha isso, ó. Essa mão, se você quiser uma variação dela, ó, abre o dedo, tá vendo? O indicador. 4 dedos juntos, só o indicador separado. Os dois do meio separado, tá vendo? Quer dizer, o indicador e o dedinho separado. Então a gente deixou o indicador separado, os 3 juntos. Agora a gente vai deixar os dois do meio junto e os outros separados. Agora a gente separa todos. E aqui faltou uma aqui que não tá nesse desenho, que é você deixar essas duas últimas. Então assim, ó, esse é separado, esses dois, assim, né, esses dois, e esse aqui, ó, esses dois juntos, tá vendo? Esses dois juntos e esses dois separados. Galera, essas são as expressões mais comuns, e obviamente todos os dedos separados. São as expressões mais comuns de mãos. Para a gente ter variedade, isso aqui é dedão bem esticadão, né? Para a gente ter variedade, o que a gente precisa fazer? Ó, tá vendo? A mesma expressão de mão para um lado e para o outro. A gente precisa aprender a desenhar essas poucas expressões de mãos em todos os ângulos. Entenderam? Então, assim, não é tanta coisa. Fechado, né, que a gente já viu. Aí a ponta. Fechado com o dedo fora, o dedo aqui, né? A mão assim, com essas variações de dedos, juntos e separados. É isso. Porque, assim, o que eu observo muito, uma galera estudando, tentando estudar a mão, a galera dá uma pirada em querer desenhar a mão contorcida. E é bonito, legal desenhar uma mão toda contorcida. Mas você pergunta pro cara, onde que você vai colocar isso no act do personagem? A menos que ele esteja, sei lá, com um ataque epilético, que vai estar se contorcendo todo, você não vai usar mais em lugar nenhum. E a galera vai desenhar a mão, fica pirando e desenhar a mão contorcida. Tentar desenhar um ângulo assim, assado. Tentar desenhar os dedos todos entrevados, sabe? E a verdade é que você não vai usar isso em lugar nenhum. Você está fazendo um estudo em vão. Porque raramente você vai desenhar teu personagem e ele vai ficar andando assim, com a mão toda contorcida. Ninguém é assim. Pode ser o vilão, pode... Não, as pessoas vão gesticular normalmente. Então o que a gente tem que aprender é quais são as expressões comuns de uma pessoa fazer. São essas aqui. Aí a partir dessas expressões, agora eu aprendo a desenhar ela em outros ângulos. Eu tenho um macete nesse sentido que é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que eu desenhei uma caixinha. Lembra aquela caixinha que eu falei? Notem o seguinte, ó. O que é essa caixinha aqui? Ó, esse lado aqui eu escolhi para representar o dorso, tá? O dorso. Esse lado aqui, ó, é o dorso, né? Então, assim, o dorso da mão virado, a parte de baixo virada pra gente, e o dorso da mão, a parte de cima virada pra gente. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, só que agora eu tenho esse lado aqui como palma, e esse aqui também como palma, tá? Eu tenho a palma virada pra gente e a gente vendo o dedão, e a gente tem a palma virada pra gente e a gente vendo a parte de baixo da mão, tá? Deu pra entender a ideia, né? Mas antes de falar sobre isso aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, que é algo que o pessoal costuma ter um pouquinho de dificuldade sobre mãos, né? Esse quadrado aqui, quadrado mesmo, né? Isso aqui é pra simplificar, tá, gente?
o entendimento sobre como trabalhar mãos. Eu costumo desenhar a partir de um quadrado. Se vocês repararem bem, tentem relaxar a mão de vocês e vocês vão reparar que a tua mão, ela não encaixa reta em relação... Já começa o primeiro detalhe por aí, tá? Quer deixar natural a tua mão? Já começa por aí o primeiro detalhe. Você vai reparar que a sua mão, ela não encaixa reta em relação ao braço. Você vai ver que ela encaixa diagonal. Se você relaxar sua mão, você vai ver que a posição dela relaxada é diagonal em relação ao braço. Para mim, esse já é o primeiro ponto. Independentemente se é animação 3D, animação 2D, animação cutout, vai encaixar a mão no pulso do personagem, encaixa da maneira adequada, da maneira correta. Então, a primeira coisa já está aqui, ó. Então, levando em consideração que o pulso do nosso personagem vai estar vertical, eu já vou colocar a nossa mão em diagonal. E o pulso encaixa aqui, ó. Essa já é a primeira coisa importante que vocês precisam saber sobre mãos, tá bom? Vamos reparar na nossa própria mão. Uma vez eu estava trabalhando, galera, em um projeto de um piloto para... ou era um longo ou era uma série de TV dos personagens do Ziraldo. Se eu não me engano, era a Turma do Pererê. E eu lembro do Ziraldo ter olhado a mão que um profissional tinha feito lá e ele não gostou. Aí ele fez uma piada assim com a galera. Ele falou assim, poxa, tem mão a vida inteira e não sabe desenhar uma mão? E é bem isso mesmo, né? Cara, tá aqui, olha, melhor coisa que vocês têm para estudar mão, sabe? Ah, vou comprar um livro de anatomia, vou comprar um livro disso, aquilo, outro. Galera, a gente tem uma mão aqui na nossa cara. Olha para a mão esquerda e desenha com a direita, para quem é destro, quem é canhoto, o contrário, sabe? Tá aqui o nosso material de estudo, sabe? Olha para nossa mão. Aquele lance que eu comentei com vocês. Eu fui observando vários desenhos diferentes para chegar à conclusão que todos eles usavam as mesmas expressões. Isso é uma coisa. Mas agora eu estou falando de outra coisa. Agora eu estou falando que, para você entender como desenhar a mão, porque desenhar a mão é uma coisa, desenhar expressões de mão é outra, e desenhar ângulos de mãos é outra também. São coisas diferentes. Agora eu estou falando de desenhar a mão, sabe? Entender como se desenhar uma mão. A nossa própria mão é a melhor referência. O quadrado que eu fiz está aqui, né? O quadrado diagonal. Se vocês pegarem aqui as proporções, vocês vão ver que praticamente a nossa mão, o comprimento dela total, é o dobro do tamanho da nossa palma. Vamos traçar o dobro então aqui, ó. Já tem essa medida, o dobro vai dar aqui, né? Já marquei aqui o dobro, tá? Os dedos juntos, o que a gente nota? Que ele se fecha fazendo uma curva meio cônica, né? Indo para a extremidade da mão. Vamos simplificar essa forma, né? Então, eu vou vir aqui, ó, fazer uma curva meio cônica, né? O dedão, muita gente tem dificuldade para desenhar o dedão, desde a proporção do dedão até o design do dedão também. A galera costuma ter uma certa dificuldade para desenhar dedão, mas não é difícil, tá? Ó, se você fechar a tua mão, você vai notar que o nosso dedão, ele quase chega perto dessa primeira falange aqui, de baixo para cima, né? Do nosso indicador, né? Então ele teria uma proporção que viria mais ou menos daqui, ó, dedão. Só que por que muita gente tem dificuldade para desenhar o dedão? Porque quando o nosso dedão abre, ó, vocês estão vendo que a gente tem um músculo aqui que é flexível? É aqui que começa o problema da galera para desenhar dedão. Tá vendo? Então, quando a gente leva a mão lá para cima, esse músculo aqui, ele mexe, ele funciona tipo a nossa clavícula aqui em relação ao ombro, sabe? Isso aqui não é uma tábua reta, né? Onde o ombro só rotaciona. A clavícula, ela ajuda, à medida que você rotaciona o ombro para cima, ela também mexe, muda o ângulo. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser alterado, tá? Esse ângulo daqui, ó. Se você fechar a mão, se você abrir, ele sofre alteração, tá vendo? Para dentro, para fora, né? Então, o nosso dedão, ele vem para cá, ó, tá? Ó, aqui, tá? Para fora. Aí, olha só, vou calcular aqui, olha, o que seria a distância dele em arco vindo para o lado, tá bom? Então, seria a partir daqui, ó, essa aqui é a distância dele em arco. O nosso dedão, se a gente for dividir ele no meio, você vai ver que ele tem dois pedaços do mesmo tamanho, tá vendo? A parte de cima e a parte de baixo tem o mesmo tamanho, praticamente, tá? Eu vou pegar aqui, ó, dessa medida aqui. Agora vem a questão do design do dedão. Ó, pense no oval, um oval. Pensem que, do lado de fora, a linha do dedão ela faz uma curva só, tá vendo? Do lado de fora, tá vendo? Agora, na parte de dentro, aí o problema da galera desenhar o dedão tá nesse detalhe. Do lado de fora, você tem uma curva só que vem da ponta do dedo até encontrar esse ossinho aqui. Uma curva só. No lado de dentro, você tem uma curva contrária a partir desse oval. Aqui, ó. Pronto, tá feito o dedão. Entendeu? A galera costuma ter muita dificuldade. Tem gente que faz dedão só assim. Tem gente que não sabe o tamanho
da ponta do polegar, né? Não entende muito bem qual que é a proporção, aí deixa muito grande, a outra parte pequena, enfim. A galera erra de várias maneiras diferentes. Mas se vocês quiserem ter uma facilidade para desenhar, pensem nisso, ó. Divide ele, ó. Aí sobre a divisão, o que vocês vão notar? Se ele dobrar para cá, ó, naturalmente que a gente vai ter um design alterado, ó, porque a gente tem um acúmulo de pele do lado de dentro. Aí quando ele estica para o lado de fora, é que a gente chega nesse design que eu acabei de falar, né? Que é isso, isso e isso. Tá bom? E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo com o dedão? Isso, 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 tá? Aí agora na palma da mão a gente tem esse músculo aqui, olha, que movimenta o nosso dedão, que é esse músculo aqui. E do outro lado a gente tem essa musculatura, que pega essa região aqui que liga ao dedinho, né? Agora, esse músculo ele não aparece em todo o ângulo. A verdade é que, se eu tiver com o dedão virado para a câmera, o músculo que vai prevalecer é o do dedão. Então, eu vou ver essa dobra do dedão, o volume dele. E se eu tiver com o dedinho virado para a câmera, o dedão para o lado oposto, o músculo que vai prevalecer já é esse do dedinho, né? Então, por exemplo, para essa mesma expressão de mão aqui, se a gente tiver com o dedinho virado para a câmera, o que se sobressai vai ser esse músculo aqui. E se a gente tiver para essa mesma expressão de mão, o dedão virado para a câmera, o músculo que vai sobressair já é esse daqui do lado do dedão. Entendeu? Já é o lado de cá e não do lado de lá. Tá? Bom, vamos terminar de desenhar os dedos? Na hora de desenhar os dedos, gente, a gente vai notar o seguinte, olha. A nossa mão, ela funciona da seguinte forma, né? Os nossos dedos, eles vão como garra, eles vão em direção ao centro para que a gente consiga prender os objetos. Isso é da anatomia da mão, né? Isso, né? E isso aqui, quando a gente junta os dedos, ele acaba gerando uma certa camada de sobreposição de alguns dedos sobre os outros. Tá vendo? Então, num ângulo como esse, é muito comum que você veja, primeiramente, o dedinho sobrepondo o dedo anelar, o dedo médio, o indicador, entendeu? Então, é isso que a gente vai acabar notando. Eu estou fazendo algo bem simplificado, né, gente? Estão vendo? Isso aqui é uma mão de forma super simplificada. Aí agora você pode vir aqui, olha, e fechar os detalhes, tá? Se você quiser deixar ela menos cartoonizada, você vai trabalhar isso aqui, ó. Você vai ver que a gente tem um ângulo, tá vendo? Que vai até o meio da mão aqui, ó, para fazer essa dobra, né? Que desce aqui. Já vai ficar um pouquinho menos cartoonizada. Normalmente a gente tem essa dobra aqui da mão. E se quiser medir as falanges também, você pode simplificar elas, né? Vindo aqui, ó, do dedinho para os outros. Para a gente ter essa sensação aqui de volume, de profundidade, etc. Entendeu? Perceberam como, assim, desenhar a mão em si não é difícil? Agora, a questão é, vamos desenhar essa mão em outros ângulos, que é aí que veio o desafio para a galera, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, como eu já tinha feito lá naquela consultoria que eu comentei com vocês, vocês vão notar, gente, que eu desenhei a mesma mão em 4 ângulos diferentes. Esses 4 ângulos aqui, para quem trabalha com série de TV, eles conseguem segurar tudo que vocês precisarem de expressão de mãos, com exceção desse aqui, ó, o frontal. O frontal tem que ser novo, né? Mas falando de trabalhar com ângulos de mão virada para cima, para baixo, meio virada para frente, meio virada para trás, enfim, você consegue ter tudo a partir desses 4 ângulos aqui. Então, é uma maneira simplificada para quem trabalha, por exemplo, com série de TV que está precisando criar banco. É uma maneira super simplificada de fazer banco para série de televisão, tá? Então, o que a gente tem aqui, né, nesse banco aqui, que eu vou trazer para vocês de macetes que eu observei trabalhando, estudando animação dessa galera que eu comentei anteriormente, né? Olhem só, você vai conseguir ver sempre, ao mesmo tempo, mais de um ângulo, como eu tinha comentado com vocês, ó. Vocês vão ver mais de um lado, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Nesse desenho também, ó. 1, no caso, é porque aqui são partes diferentes, mas vamos contar pela questão de lado. 2, 3 lados, e assim vai. Estão vendo a diferença? Então, cada mão dessa, você vai ver sempre 3 lados. Nunca somente 2. Com exceção da mão frontal. A mão frontal é essa aqui, né? Esse aqui são os encaixes dos dedos, tá?
para a mão frontal, o dedão encaixa aqui, ó. Então, uma mão frontal já não, tá? Então, para uma mão frontal, a gente já não vai trabalhar com todos os ângulos, tá? Voltando para cá, agora que a gente já entendeu essa questão de mais de um lado, né, a amostra, agora o que a gente vai observar? É o mesmo ângulo, tá vendo aquela mãozinha lá que eu comentei com vocês? Fica assim? Então, é isso que vocês precisam desenvolver de habilidade, né? Desenhar a mesma mão, a mesma expressão em mais de um ângulo. E não ficar pirando em desenhar mãos contorcidas e, assim, cada uma super diferente da outra. Não é isso que os caras fazem. Eles não ficam pirando em contorção de mão. O que eles costumam fazer é pegar aquelas expressões básicas e desenhar ela em tudo que é ângulo que vocês imaginarem. Mas é a mesma expressão. Então eu fiz isso aqui, né? Notem que essa expressão é a mesma aqui, ó, lá do início. Isso aqui foi tudo material de explicação mesmo, assim como eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Aí olha só o que acontece, ó. Estão vendo? É a mesma expressão. Esses 5 desenhos de mãos aqui, ó, todos eles têm a mesma expressão. Estão vendo? Isso aqui é a explicação de outra coisa que eu estava falando no momento, então ignorem. Mas notem esses 5 desenhos aqui, ó. Você vai ver que eles estão em ângulos diferentes, mas todos eles são as mesmas expressões. Estão vendo? Todos são as mesmas expressões. Tá vendo? Tá? E a gente vai embora nessa brincadeira aqui. Entendeu? Bom, o nosso tempo aqui está acabando. Eu quero mostrar para vocês ainda a questão da intervalação de mãos. Então vamos lá? Pena que uma hora passa muito rápido, né? Esse assunto a gente pode trazer em lives futuras para eu poder detalhar um pouco mais. Porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre mãos, né? Que nesse tempo aqui a gente não conseguiria, né? Mas vamos lá, olha só. Imaginem, deixa eu desenhar aqui uma mão para vocês. Notem como eu estou construindo, tá? Estou simplificando aqui, que é muito comum na animação a gente fazer 2 falanges, né, para a mão, ao invés de 3, tá? Agora eu vou fazer um outro ângulo para essa mão. Novamente, notem como está sendo construída a mão, tá? Bom, imagine que você pegou essas 2 mãos aqui para intervalar, tá bom? Por que é importante, gente, a gente aprender a intervalar bem também as mãos? Pelo seguinte, é muito comum, para quem faz 3D não, porque o 3D, se você tiver 2 expressões, o computador vai intervalar muito bem o meio. Mas para quem faz animação tradicional e também animação cutout, dependendo da expressão do personagem, dependendo do action do personagem, às vezes ele vai precisar fazer um movimento mais sutil de mãos. No tradicional normal, que a gente já está acostumado a desenhar, então tem que aprender a fazer mesmo, né? Mas no cutout, que a galera normalmente está acostumada a ficar trocando pecinhas, às vezes não vai adiantar. Você vai trocar peça de uma para outra, não vai funcionar. Um erro que muita gente comete no cutout, não cometam esse erro, galera. Pensem assim, olha, quando você pega uma library de animação cutout, nenhuma mão ali foi feita como intervalo de nenhuma outra. Não forcem uma barra, pegando uma mão de expressão e tentando fazer ela virar um intervalo para qualquer outra coisa. Às vezes, não existem exceções, mas na maioria dos casos, é preferível que o animador cutout, que ele, ao invés de pegar uma outra mão como expressão, é preferível às vezes que ele troque direto. Fica melhor do que ele ficar pegando mãos que não foram feitas como intervalo e tentando encaixar ali no meio, que fica zoado, fica ruim, tá? E aí na animação cutout, na animação tradicional, às vezes a gente tem movimentos que vão pedir a intervalação, que não dá para fazer só trocando, você vai ter que intervalar. Então, nesse momento, é importante vocês desenvolverem técnica para fazer isso de uma maneira menos sofrida.
Por que eu falei para vocês, prestem atenção em como eu estou construindo? Porque eu quero destacar o seguinte aqui. Ó. Aqui no meu RAF, vocês vão notar que eu construí uma caixinha, tá vendo? Tá vendo essa caixa? Em um keyframe. E eu tenho essa caixa em outro keyframe. Tá vendo? Se vocês quiserem intervalar a mão com facilidade, vocês têm que aprender a intervalar essa caixa primeiro. Entendeu? Então, por exemplo, vou fazer a intervalação aqui, ó. É isso aqui que eu quero intervalar. É essa caixinha. Tá? Ó. Notem que isso aqui, ó. É isso aqui, tá? E isso aqui é isso aqui. Correto? Agora ficou fácil, né? É só a gente intervalar isso aqui, ó. Então, a gente vai pegar isso aqui e isso aqui, por exemplo, e a gente vai achar o meio entre eles, tá vendo? Esse ponto com esse, a gente vai achar o meio também, ó. Já achamos o ângulo aqui dessa mão, do meio. Então, a gente tem uma aqui, outra aqui, o meio já vai bater aqui, tá vendo? Ó, agora já começa a achar. Notem que essa linha e essa, elas estão praticamente paralelas, estão vendo? Então, a minha mão do meio vai ficar aqui, ó. Fica mais fácil, né? Então, ó, com essa brincadeira aqui, a gente já desenhou aquela caixinha. Tá vendo? Já desenhou aquela caixinha para fazer o intervalo. Agora, a gente vai precisar desenhar os dedos, tá bom? Tem um macete. Não vem ao caso a gente ensinar esse detalhe agora, porque vai ficar meio complexo para a galera que caiu de paraquedas. A gente não vai ter tempo para explicar em detalhes. Mas tem um macete para a gente fazer a intervalação quando os desenhos estão longes, tá? Então, a galera que está estudando com a gente no tradicional sabe disso. Quando os intervalos são longe, a gente tem um macetezinho aqui para a gente conseguir fazer o intervalo direitinho, tá? Então, a gente vai desenhar aqui agora esses dedos aqui, tá? Tá vendo esse dedinho aqui, ó? A gente vai desenhar ele aqui, ó. A parte de cima dele tá aqui, a outra tá ali. Essa linha dele aqui, ó, que vai para a ponta, tá vendo? Ela desce lá, ó. O outro dedo que está ali na frente, a gente vai puxar ele também. O outro dedo que está indicando ali, cadê o indicador dele? Vocês vão ver que o indicador dele no intervalo está aqui, tá vendo? O indicador, ó, é o verde e vermelho. Então, aqui, tá vendo? E só falta o dedo anelar, que está aqui, ó. Esse verde e esse vermelho aqui. O músculo da mão agora ali, ele está aqui. E notem o dedão dele, cadê? Ó, um tá ali em cima, tá vendo? Um tá aqui em cima, que é esse vermelho aqui, e o outro tá aqui embaixo, que é o verde. Então, eu vou desenhar no meio do caminho aqui, que é aqui, ó. Aqui a gente fez só a base da mão, tá? Só a base da mão. Levando em consideração que a gente está falando de um intervalo comum, tá? Intervalo sem nenhum tipo de breakdown. Intervalo mesmo. Intervalo... A gente falou sobre isso na live passada aí, né? Sobre breakdown, né? Então, esse aqui é um intervalo comum, tá? Bom, aí agora que eu tenho a base, eu vou jogar ela lá, ó. Ó. E eu vou arrumar os detalhes, tá? Agora eu vou arrumar os detalhes aqui dessa mão. Bom, esse aqui seria o intervalo ideal para essa mão, né? Levando em consideração o intervalo que não é breakdown, tá? Intervalo comum. Só da rotação da mão mesmo, né? Esse intervalo é um intervalo considerado complexo, porque a mão muda muito de ângulo. E você teria muita dificuldade para desenhar um intervalo desse se você não aplicasse nenhum tipo de técnica de intervalação. Porque uma hora ela está mostrando a palma, outra hora ela está mostrando o dorso. Os desenhos no intervalo passam numa perspectiva diferente, tanto do ângulo da anterior quanto do ângulo da posterior. Se você tentar intervalar isso aqui sem técnica, você com certeza vai ter muita dificuldade, tá? Então, como vocês viram, a técnica ideal para se intervalar isso é entender como funciona a construção da mão, para aí então você poder, a partir dessa construção, fazer a intervalação primeiramente dessa construção, para depois fazer a intervalação dos detalhes, né? Isso aqui não é considerado ainda um desenho limpo, é um desenho em RAF, né? Um rascunho. Mas a base do movimento já está lá. Agora é só a gente vir fazer o tie-down,
que é onde a gente costuma dar uma limpada no desenho, costuma arrumar os detalhes do desenho, para o trabalho ficar com uma qualidade um pouquinho mais elevada ainda, tá bom? Galera, é isso. Vou abrir agora aqui para espaço para perguntas e respostas. Primeira pergunta aqui, galera. Compensa, então, comprar aqueles manequins de mãos que são vendidos em grandes papelarias com setores de arte? Cara, eu acho que assim, é legal para você... É legal. Para você desenhar, de repente, um ângulo que você tenha dificuldade para você mesmo fazer. Mas eu acho que o melhor manequim é a gente mesmo, tá? Eu vou falar o que eu fazia. Quando eu tinha que desenhar um ângulo que eu não conseguia posar diretamente assim, ver bem o ângulo, eu ia no espelho e eu fazia o ângulo no espelho e aí eu começava a copiar. Mas eu sempre usei a minha própria mão como referência, tá? Porque aqui você vai conseguir fazer poses naturais. E esses manequins, às vezes, eles são meio tronchinhos e às vezes você acaba fazendo uma pose que não necessariamente é uma pose natural, mas está posada. Aqui não sei, em você mesmo não tem erro. O que você não conseguir fazer de pose é porque não é humanamente possível, logo não faz sentido fazer no personagem também. Alguém perguntou se a animação do Planeta do Tesouro foi feita no papel. Sim, na época a Disney tinha ainda o departamento de animação 2D, né? Então eles fizeram o Planeta do Tesouro e alguns outros filmes ainda, mas esse já é um dos últimos filmes, inclusive, né? Que eles fizeram 2D, já está entre os últimos. Mas na época era papel, sim. Ó, no cutout, essa expressão de mãos já é dada... Ah, sim, ele comentou aqui no cutout, essas expressões de mãos aqui que eu estava comentando, já dá um up. Sem dúvida, galera. Olha, eu vou falar pela minha experiência fazendo pré-produção por muito tempo para série de TV, para longas, etc. Cutout especificamente, né? Por exemplo, aqui no meu estúdio, né? Que eu conseguia colocar 100% esse tipo de coisa em prática. Normalmente, com esse banco de mãos aqui que eu faço, a minha equipe não tem necessidade de desenhar mão nenhuma. E quando eu falo que a minha equipe não tem necessidade, eu estou falando que eu mesmo sou o diretor, tá? Eu estou falando que eu mesmo reprovaria se tivesse alguma coisa que não estivesse funcionando. Mas o que a minha equipe consegue me entregar de poses já vem super bem resolvida com essa metodologia que eu mostrei para vocês aqui, para se fazer banco de mãos. Quem aplica esse método, normalmente, resolve todos os problemas de produção em relação à necessidade de ter que ficar fazendo expressões novas e ângulos novos. Porque pensa assim, ó, que é muito comum. Ao invés de eu fazer uma mão assim e uma assim, que às vezes tanto essa quanto essa não vai servir para tudo. Você faz uma mão de 45 graus. A mão de 45 graus, ela substitui essa e ela substitui essa. Ela está no meio do caminho das duas. Então esse é o segredo, esse é o macete. Para fazer menos. Porque se a gente fizesse frontal e perfil, a gente, no mínimo, iria ter que fazer o triplo de mãos. Porque a gente elimina muitas mãos só por desenhar os ângulos de 45 graus. Tem mais ângulos diferentes em longa? Tem. É comum em longa você ver mão assim? É super comum. Só que para quem faz série de televisão, facilita muito a vida fazer uma pré-produção mais enxuta. Porque você faz menos e depois você vai ter mais com menos. Então eu costumo pensar em pré-produção sempre de forma muito estratégica. Então, se você pegar a pré-produção que eu faço no meu estúdio, você vai ter lá um banco de 41 mãos. Ponto. Isso aí aguenta a série inteira. E banco de expressão, você vai ter um banco com 4 expressões principais. E da mistura dessas 4 expressões principais, você tem uma infinidade de expressões. Combinando com pálpebras também, sabe? Então, sem falar que você combina a expressão com pálpebra, com boca, né? Você tem uma infinidade de expressões. Eu gosto de trabalhar assim. Inclusive, eu já peguei pré-produção em que veio do cliente a pré, mas tinha desenho de expressão que não acabava mais, tinha desenho de mão que não acabava mais, e quando a gente ia animar, faltava. Por quê? Não foi pensado de forma estratégica. Tem coisa que você não vai utilizar, tem coisa que você vai jogar fora. Então, aqui eu não penso dessa forma. Eu costumo pensar de maneira bem estratégica. O que é essencial e por quê? Quando você parte desse princípio, né, do essencial e do porquê que aquele é o essencial, você consegue fazer pouca coisa e com isso multiplicar o trabalho, né? Então você faz menos esforço e tem mais volume. É o que eu costumo fazer e funciona muito bem aqui no estúdio. Hoje em dia a gente não está mais fazendo série, não. Eu tenho prestado mais consultoria para outros estúdios, né? Mas aqui no meu a gente tem se dedicado mais a fazer comercial de televisão, publicidade, né? Mais até mesmo animação 2D tradicional do que cutout. Mas já fiz muito cutout e por isso que eu
eu presto serviço para o mercado aí de consultoria. Sobre dicas de relação de proporção quando a mão tem 4 dedos, por exemplo. Não muda nada, é só a quantidade de dedos. Mas a ideia é a mesma. Não muda absolutamente nada mesmo. Tá? Continua sendo tudo igual. Inclusive, eu vou admitir para vocês que entre fazer, que é muito comum para cartoon, né? Pessoal que faz a palma da mão circular, sabe? Muito comum, né, em cartoon, né? Mesmo sendo cartoon, eu ainda prefiro fazer quadrado. Mesmo sendo cartoon. Porque eu acho que o quadrado, ele é mais fácil para você interpretar ângulos diferentes. O redondo, dá também, mas assim, o redondo, ele não é a mesma coisa para você visualizar o sólido. Porque uma coisa é uma mão de frente redonda. Mas quando frontal, né, que palma, né? Mas quando você vai rotacionando essa mão, ela não tá mais redonda nessa forma, sabe? E aí, assim, tem cara que tem feeling, tem noção de volume de desenho, consegue sair daquele círculo e ir para outra coisa. Mas a maioria da galera tem dificuldade para isso. Então, por isso que eu já gosto de partir já do pressuposto de que a estrutura da mão, e no final não muda nada, tá? Ela tem uma estrutura mais retangular, mais quadradinha, mais cúbica, né? Porque essa estrutura que lembra o cubo, ela é mais fácil de você enxergar todos os ângulos dela, rotacionar e tal. É mais uma facilidade na hora de construir, tá? Mas isso não interfere no resultado final. O resultado final é a mesma coisa. É mais uma questão de preferência mesmo. As unhas são linhas de superfície que ajudam muito na compreensão de ângulo total. Por isso que eu gosto de mão com unha. Viu? É bem isso que você falou. Perguntou se eu tenho alguma dica, né? Em relação às unhas. Cara, não, é bem isso que você falou. Eu aproveito as unhas, eu gosto de pensar no dedo assim, ó. Eu gosto de pensar no dedo dos personagens assim, ó. Como se eles fossem... Sabe aquelas massinhas de modelar, sabe? Você pega aqueles tubinhos assim de massinha de modelar, quadradinho, sabe? Eu gosto de pensar no dedo dessa forma. Aí, nesse sentido, as unhas ajudam muito. Porque você vem aqui, ó, faz isso, ó. Tá vendo? Eu desci aqui e fiz isso, ó. Aí puxo pra cá, que é esse daqui, ó. Aí já volto. Aí quando você coloca a unha, ó, ela já dá essa sensação de volume, né? Então, eu gosto de desenhar a mão com unha. Quando eu pego um personagem sem unha, eu desenho também, mas... Na minha animação, eu tô sempre desenhando ele com unha. Às vezes ele nem tem unha, depois eu vou tirar a unha. Mas só para me ajudar nessa sensação de volume. Por exemplo, ó, ainda sobre isso. Você vai ter um dedo aqui que vai ficar mais curvo para dentro, ó. Esse aqui. Aí ele tá mais curvo para dentro, ó. A unha ela vai se encaixar de um jeito que você já percebe que o ângulo é para trás, tá vendo? Ela já trabalha esse ângulo pra gente. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer isso aqui assim, tá? Ela já trabalha esse ângulo aqui pra gente. Aí eu vou ter um outro dedo aqui agora que tá um pouco menos, ó. Mas ainda tá pra dentro, ó. O ângulo da unha aqui, ó, ele também já dá essa ideia, né? Aí eu vou ter um outro dedo aqui que já vai estar um pouquinho mais virado pra câmera. Olha como o ângulo da unha já ajuda, né? Nessa sensação de perspectiva, né? Aí eu vou ter um outro aqui que já tá mais virado pra trás, tá vendo? Olha como o ângulo da unha ajuda nessa sensação, né? Então, assim, eu gosto muito de encaixar a unha por isso, porque ela me ajuda nisso. Mesmo depois, se você falar, não, mas esse design aqui não tem unha, você vai tirar. Mas ele já ajudou você a posar o dedo, a mão de forma certa. Mas faz falta, né? Eu sinto falta. Eu gosto de fazer com unha. Ó, só para vocês terem uma noção de como, a partir desse... Se você trabalha com esse princípio aqui que eu falei dos ângulos, ó, essa mão aqui que eu fiz agora, ela tem isso, tá? Ela tem um pouco disso. Ó, se eu rotacionar ela, tá vendo que ela funciona em outras posições? Tá vendo? Rotacionei ela aqui, ó. Ela funciona assim, tá vendo? Porque é comum você ver esses ângulos. Ela vai funcionar em muita posição, ela vai segurar em muita pose. Eu posso rotacionar ela, mudei, ó, coloquei ela de outro jeito e ela continua funcionando. É muito comum esse ângulo aqui, né? Falando de pose, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar sempre com esses ângulos que eu comentei com vocês, tá bom? Agora é lógico, quando eu estou fazendo tradicional, eu tenho um pouco mais de liberdade. No cutout a gente desenha menos. Então, no cutout a gente tem que pensar de forma muito mais estratégica do que no tradicional. Tradicional eu deixo acontecer na hora, no cutout não. No cutout você cria a library antes. Por isso que faz sentido. Uma dica dessa aqui pro cutout é uma mão na roda, né? Olha, alguém perguntou alguns artistas para estudar, tá? De referência. Eu gosto muito do Milt Kahl, como eu já disse para vocês. O Milt Kahl, ele animou vários personagens memoráveis da Disney, Robin Hood, enfim, vários.
Inclusive o Whitcomb foi responsável por esse design mais bonitinho, eu diria que de uma Disney atual, porque desde então a Disney virou isso, que é o design ali do Pinóquio, né? Foi ele quem trabalhou aquela coisa da maçã do rosto versus bochechinha, versus maxilar, que antigamente o cartoon era a bochecha dos dois lados. Ele rotacionava, você só via bochecha. E o Whitcomb, ele trouxe a coisa da maçã do rosto versus maxilar, entendeu? Então, eu acho que se você estudar Whitcomb, já está estudando bem pra caramba. Da atualidade, a gente tem, que eu gosto, né? O Nick Ranieri, que animou o Cusco, o Sérgio Pablos, que animou o Dr. Doppler, que eu mostrei para vocês, o James Baxter, que animou o Corcunda de Notre Dame, a gente tem, dos que eu gosto, tá? Sandro Cleuso, que é um brasileiro que trabalhou na Disney por muito tempo. Eu acho que da galera que eu gosto de estudar são esses aí. Importar uma cena animada pronta para dentro de um software e cobrir cada frame por cima pode ser considerado um exercício de aprendizado? Depende. Aqui a pergunta foi a seguinte. Se eu pegar uma cena já pronta, levar para dentro de um programa e decalcar, digamos assim, né? Todos os desenhos e tal. Isso é considerado aprendizado de animação? Depende muito de como você estuda. Eu fiz algo parecido, não exatamente o decalque, mas eu conseguia pegar uma cena e assistindo ela quadro a quadro, eu conseguia identificar os storytellers, eu conseguia identificar os resultantes dos storytellers. Eu até ensino isso no curso, para os meus alunos saírem do curso continuando essa habilidade de estudar, aprender a estudar. Então eu consigo, por exemplo, fazer isso, eu consigo ensinar isso, né? Você vai identificar os storytellers, só que obviamente não daria para a gente aqui em alguns minutos explicar isso, né, esse processo. Mas é possível. Agora, se você simplesmente pegar e decalcar, eu acho que você pode desenvolver algumas outras habilidades. De desenho, por exemplo, sim. Porque você decalcando por cima do desenho de alguém, o teu cérebro vai absorver alguma coisa sobre as soluções gráficas desse artista. Então, no sentido de soluções gráficas, você vai absorver coisas. Mas só decalque não dá para aprender animação. Para aprender animação, você primeiro precisa identificar o que é storytelling dentro daquela cena, quais são os storytellings, quais são as poses que valorizam os storytellings, quais são as poses que marcam as antecipações e acomodações, quais são as poses que marcam os breakdowns, para aí depois você voltar entendendo qual foi o timing que ele usou entre cada pose, para depois você voltar entendendo qual foi o space que ele usou entre cada pose, aí sim você está estudando animação, entendeu? A animação é isso, a animação não é só desenho, né? A animação é a compreensão das etapas, das poses necessárias, do time e do space. Então, quando você estuda, você tem que fazer anotação disso tudo. Então, por exemplo, se eu pego aqui minhas anotações da época que eu estudava, é exatamente isso que você vai observar. Você vai ver thumbnails, que era o que eu fazia, né? Eu não decalcava, eu fazia thumbnails. Você vai observar thumbnails das poses, de storytelling, dessas poses todas que eu falei, e você vai ver time chart entre elas. A gente já falou sobre time chart, né? A gente vai ver time chart entre elas. E no time chart você vai ver o time e você vai ver o spacing. Aí quando eu pegava esses estudos e levava para o meu ambiente de trabalho, e eu ia fazer uma cena, e eu fazia a cena baseada nos meus estudos, a minha animação ficava legal. Porque eu conseguia absorver o que o artista fez, e isso era o meu material, era tipo a decupagem do que ele fez. Aí eu levava isso para o estúdio, chegava lá, pegava a minha cena e fazia baseado nos meus estudos, aí a minha cena ficava boa. Entendeu? Então é possível estudar, mas tem que estudar da maneira certa. Se você estudar, não vou falar que é a maneira errada, porque como eu disse, você vai absorver alguma coisa, mas você dificilmente vai aprender a animar mesmo assim, tá bom? Teve alguém que perguntou qual a diferença de um storytelling para um key pose. No final, quando você fizer todas as suas poses-chave, que são os key poses, tudo é key, inclusive o storytelling. Então, assim, tirando os intervalos, que são os breakdowns e os intervalos comuns, todas as outras poses são keys. Porque todas são poses-chave. Todas são. Agora, o que acontece é que, quando a gente está animando, a gente tem camadas de criações de poses, e o storytelling ele vem na primeira camada, que é a pose que conta a história. Se eu tenho um personagem, por exemplo, que... Vou dar o mesmo exemplo que eu usei na outra live. Ele está sentado e vai ficar em pé. Sentado e em pé são os storytellers. Eles contam a história. Se você olhar esses dois quadros, você fala, não, o fulano estava sentado e ficou em pé.
Agora, lógico que ele pode ficar em pé assustado, em pé com raiva, enfim, a gente vai entrar em mais camadas ainda de intenção para o storytelling. Mas, a princípio, essas duas poses já são seus storytellings, porque elas contam histórias diferentes, sentado, em pé, independentemente do sentimento. E se tiver um sentimento embutido, melhor ainda. Está sentado triste e ficou em pé, nervoso. Agora eu preciso ver as duas coisas, sentado, em pé, triste e nervoso. Isso é storytelling. Só que para você fazer o ato, né, de levantar, a ação de levantar, essa ação, ela não se sustenta só com duas poses. Não adianta você intervalar essas duas poses. Vai ficar ruim, não vai ficar natural. Então você vai precisar criar poses adicionais que vão realçar o seu storytelling e que vão ajudar no entendimento do action do personagem e da ação mecânica que ele vai realizar, né? Mecânica corporal que ele vai realizar. Essas poses já são outras camadas de keyframes. Primeira camada, você contou a história, sentado em pé, triste e bravo. Na segunda camada, você já contou mais um pouco sobre o cara é velho, o cara é novo, o cara é desanimado, o cara é ativo. Tudo isso você vai conseguir contar como história no movimento a partir dos key poses. Mas menos key poses, você tem os key poses que servem como reforço de acting e você depois vai ter os key poses que servem como keyframes para ajudar na movimentação mecânica mesmo do personagem, né? Então, por exemplo, você não consegue levantar sem pegar impulso. O ato de pegar impulso tem a ver com os keyframes que são feitos pensando na mecânica corporal e não só no acting. Então, assim, você tem vários conjuntos de poses e todas são keyframes. Só que em cada momento você tem que pensar em uma coisa. É aí que muita gente se perde. Porque a galera costuma sair direto do storytelling para o intervalo. Ou não pensa em todas as camadas de poses. E como tudo é keyframe, aí você vai assistir lá uma live de um fulano que anima bem, que está explicando bem a animação, e ele está fazendo e na cena dele funciona. Aí você fala, poxa, eu quero tentar fazer aquilo. Você vai fazer a sua e não sai igual. Mas é porque ele não explicou as camadas de pose. Ele já foi direto ali fazendo. E você, sem entender, ele está falando, agora eu faço mais uma pose, você mais uma pose. Mas cada pose tem um porquê em cada etapa, né? E se você não entender o porquê de cada etapa, você pode acabar se perdendo e fica meio confuso mesmo o ato de animar, né? O processo de fazer uma animação fica confuso quando a gente mistura as coisas, tá bom? Galera, é isso, tá? Eu queria ficar aqui mais tempo com vocês aí pra gente poder falar mais sobre animação, mas o nosso tempo passa muito rápido e eu passei bastante hoje, porque hoje a gente foi bem pontual, né? Começamos no horário e ainda assim eu passei bastante do nosso tempo hoje. Mas é isso, a informação foi compartilhada, eu espero que tenha ajudado vocês aí a ter um esclarecimento sobre esse assunto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre não só esse assunto, mas outros, mandem pra gente essas dúvidas por e-mail, que a gente está fazendo um compilado, tá, desse material, para a gente trazer como pauta em próximas lives, assim como esse assunto, por exemplo, que a gente trouxe hoje aqui para vocês, tá bom? Pessoal, é isso, bom descanso para todos e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!